No dia em que a garota se transmigrou para o romance, ela se tornou a mãe do protagonista masculino, que morreu jovem na história original. Seu marido era um tirano notório. Ele mataria toda a sua família e destruiria sua vida. Ela promete mudar o final da história, mas no momento em que encontra o imperador, ela congela. Nos olhos desse governante frio só há obsessão e loucura. Uma longa espada ensanguentada. Um homem deitado em uma poça de carmesim. Mesmo em seus últimos momentos, ele grita exigências irracionais pelas minas de Mithral. Os nobres observam em silêncio, seus corações cheios de terror. O imperador zomba de sua autoconfiança e declara guerra a Begônia. A garota lentamente abre os olhos, exausta do ciclo interminável de sofrimento. Em seus sonhos, ela murmura, esperando que alguém possa acabar com esse pesadelo irritante. Mas quando se levanta, encontra o quarto luxuoso, mas desconhecido. Uma inquietação cresce dentro dela. Este não é o seu mundo de jeito nenhum. A criada pergunta freneticamente sobre sua condição. Ao soltar a palavra princesa, ela congela instantaneamente. Que princesa? Ela corre imediatamente para o espelho, vê seu cabelo dourado e olhos azuis. Claramente, não consegue evitar ser cativada por essa beleza desconhecida. Uma multidão entra correndo, chamando o nome Charlie D'Amelio. Ela confirma sua identidade repetidamente, desmoronando ao perceber que se tornou uma personagem do livro. Sua mãe se aproxima com preocupação, então ela finge ter amnésia. Ela pergunta em voz baixa para ouvir sua identidade novamente, tentando esconder seu caos interior. A rainha explica que ela é a única princesa do Palácio Linova. Charlie é a única Rosa Linoa. Ela finalmente cai de joelhos. Aceitando essa cruel realidade, ela se lembra das noites em que ficou acordada lendo romance. O livro contava como a dor do protagonista masculino foi curada pela protagonista feminina. E agora ela se tornou a mãe do protagonista masculino, uma personagem trágica destinada a destacar seu sofrimento. O pai do protagonista masculino, o imperador, conduziu purgas sangrentas para consolidar seu poder. Em 3 anos, ele conquistou todos os países vizinhos e massacrou nobres enquanto destruía o reino. O imperador notou Charlene. Tremendo atrás das cortinas da cama, ele se apaixonou por ela à primeira vista e a levou de volta ao império como um troféu. Charlene foi forçada a se casar com um demônio. Depois de dar à luz ao protagonista, o príncipe herdeiro, ela teve um colapso mental e acabou tirando a própria vida. Ela segura a cabeça em desespero. Por que ela teve que assumir esse personagem infeliz naquele momento? A voz de sua mãe a alcança, perguntando com preocupação sobre seu estado. Então ela explica como Charlene desmaiou de repente durante o jantar. A protagonista se sente aliviada ao descobrir que a atmosfera familiar de Charlene é acolhedora. Ela reza silenciosamente por dias mais tranquilos como este. Não querendo experimentar a crueldade da guerra, o rei acaricia sua cabeça e diz que precisa participar de uma reunião de emergência porque o Império Fritas declarou guerra a Begônia. Ela desaba novamente. A guerra já começou, a urgência cresce dentro dela. Ela precisa fazer algo para parar esse desastre. Um professor de óculos é designado para tutorar ela, admirando que ela finalmente está estudando com dedicação. Ela toma uma decisão. Como não pode voltar atrás, usará todos os métodos para lidar com a guerra. Após explicar brevemente a situação de cada nação, o professor começa a discutir relações diplomáticas. Ele mostra a ela um tipo de minério de Mithril, que pode aumentar a força de armas e ferramentas mágicas, permitindo que ela testemunhe a mágica do mundo dos livros com seus próprios olhos. O monopólio de Eogonia nas minas causou a quebra das relações com outras nações. Ela baixa a cabeça em pensamento, analisando como a ascensão do imperador coincide com a descoberta das minas. Ela suspeita que alguém está tramando por trás das cenas, desencadeando problemas lentamente. 1 mês depois, o professor coloca uma pilha de livros na frente dela. Ela sugere timidamente tomar um chá da tarde com seu irmão, desejando um breve descanso ao caminhar do lado de fora. Ela suspira que estudar é muito difícil. Nesse momento, um homem bonito de cabelos longos se curva para ela, chamando-a de Sua Alteza. Seu coração acelera ao ver esse homem lindo, mas então ele pergunta se ela se lembra dele. A criada a lembra em voz baixa que este é o comandante dos cavaleiros Arim Belhat, Cherim Belhat.
Ela se desculpa, dizendo que não consegue reconhecer pessoas após sua amnésia. Mas ele morde o lábio inferior, parecendo infeliz. Ela rapidamente se despede. Ainda assim, Arin continua observando sua figura se afastar. Ela se pergunta, por que ele está me olhando assim? Quando conta ao irmão, ele diz calmamente que ela e Arin estão namorando. Ela fica completamente atordoada, confusão e inquietação inundando a... Seu irmão menciona casualmente que este já é o quarto amante dela. Sempre tem muitos homens ao redor dela que são rapidamente deixados de lado. Ela fica surpresa com quão liberais são as opiniões desse país sobre romance. Seu irmão se lembra que ela disse que era só por diversão com a Erin. Se ele continuar a importuná-la, seu irmão vai lidar com isso como sempre. Naquele momento, um servo apressadamente anuncia a convocação urgente do rei. Segundo relatos, o Império conquistou completamente Begônia em um mês. Os ministros começam a perceber que essa guerra não é simples. Ela reflete que o imperador deve se encontrar pessoalmente com Charleone. Essa é a única maneira de impedir que a guerra se espalhe. Ela entra na Câmara do Conselho sentindo a atmosfera pesada. Seu irmão informa que em 2 semanas ele representará o rei. Em uma missão diplomática ao Império, ele foi convidado para um banquete de vitória, celebrando o triunfo. Ela imediatamente percebe que essa é uma oportunidade única na vida. Ela deve decidir pessoalmente se vai parar a guerra ou se preparar para a batalha. Ela pede firmemente para acompanhá-lo, sorrindo, explica que quer usar essa chance para ver o mundo. A criada procura no guarda-roupa por roupas recebidas há 2 anos. Ela não entende por que a princesa insiste em usar roupas Tuvalim. Ela explica que não revelar sua identidade como princesa é a condição do rei para deixá-la ir. Ela se sente imediatamente atraída pelo traje tradicional Tualan. Dá um sorriso agradecido à criada. A criada fica encantada por poder conversar com ela assim. Novamente, ela promete silenciosamente recompensar a criada assim que parar a guerra. Ela também pede discretamente que um traje de criada seja preparado como backup no dia da partida. Mesmo em um traje de criada, sua postura nobre é difícil de esconder. Seu irmão brinca que esse disfarce não vai enganar ninguém. Diante da alta carruagem, ela fica momentaneamente sem palavras. Erin de repente se ajoelha e estende a mão para ajudá-la. Seu irmão explica que ele se ofereceu para o serviço de guarda. Ela fica surpresa com seus sentimentos persistentes. Ela coloca a mão delicadamente sobre a dele, mas o avisa para não ultrapassar os limites. Depois de entrar na carruagem, ela decide ignorar suas investidas ao longo do caminho. Ela não consegue evitar imaginar como o imperador realmente é. Se ele for razoável, ela seguirá com o plano original. Se ele é um tirano, ela vai ter que pensar em outra forma de lidar com ele. A comitiva logo chega ao magnífico Palácio Imperial. O imperador de cabelo vermelho observa secretamente os convidados do andar de cima. Charlie apenas aproveita a oportunidade para sair do banquete e explorar. Atraída por uma estufa cheia de flores e plantas exóticas, ela toca suavemente os lírios. Admirando o gosto refinado do imperador, ela se lembra de ter perguntado à criada sobre a aparência do imperador. Uma imagem feroz e ameaçadora surge em sua mente, mas sua própria imaginação a aterroriza. A criada também acreditava que o imperador deveria ser aterrorizante. Voltando à realidade, ela de repente sente um olhar e olha para cima. Abruptamente, um homem de cabelo vermelho a observa intensamente. Aqueles olhos profundos fazem seu coração disparar. Todos dizem que ele é um tirano sedento de sangue, mas sua bondade com os plebeus lhe dá esperança. Enquanto ele for um governante sábio, talvez tudo ainda possa sair como planejado. Mas ela nunca esperou que o rosto do imperador fosse exatamente do seu tipo. A voz profunda do homem pergunta sobre sua identidade, vendo que ela não responde. Ele se aproxima, mesmo através do véu. Ela pode sentir sua respiração. Ela se sobressalta e dá um passo para trás. Evitando o beijo em seu pânico, ela só se lembra de não revelar seu rosto. Ao se virar para fugir, sua saia se agita em um arco determinado. Ainda assim, o olhar do imperador a segue por muito tempo enquanto ela se afasta do banquete. O príncipe de Tuolin vem oferecer congratulações, mas o imperador examina todo o salão distraidamente. Finalmente, ele a avista novamente naquele canto. No momento em que seus olhares se encontram, ela é como um coelho assustado, então desaparece de sua vista mais uma vez.
Justo quando ele está prestes a correr atrás dela, seu subordinado aparece para relatar assuntos militares urgentes. Ela corre até a floresta antes de se atrever a parar e recuperar o fôlego. Ela se arrepende desse encontro inesperado com o imperador, seus planos futuros provavelmente serão prejudicados. Justo quando está se sentindo irritada, uma figura sombria cai de cima. A adaga do assassino avança direto para seu rosto. Ela congela no lugar, incapaz de se mover. Outra faca de arremesso atinge a arma a tempo. O imperador a puxa para seus braços, repreendendo-a suavemente por fazê-lo procurar por todo o local. Naquele momento, os cúmplices do assassino aparecem, os Vingadores de Begônia o cercam, ele a empurra para uma distância segura com um golpe de mão. Ele corta o assassino que ataca por trás, rastros de sangue fazem um arco brilhante pelo ar. Ela se lembra novamente daqueles rumores aterrorizantes, o tirano que pendura cabeças de nobres do lado de fora do palácio. A crueldade que combina perfeitamente com a descrição do romance, os guardas que chegam começam a limpar a cena. Ele caminha em direção a ela, tremendo no canto, confuso com seu terror. Ele estende a mão para cobrir seus olhos cheios de lágrimas, mas espalha sangue por todo o seu rosto. Ela o xinga como um louco em sua mente. Ele ri das manchas de sangue em sua saia, dizendo que ela é como um cervo ferido. Então ele baixa a cabeça e planta um beijo suave em sua testa. Em seguida, diz que a levará de volta para cuidar de suas feridas. Sem dizer uma palavra, ele a ergue sobre o ombro. Ela percebe com desespero que se tornou um troféu. Todos os seus planos saíram do controle, a porta é arrombada. Enquanto o homem carrega a garota inconsciente para dentro do palácio, o mordomo pergunta, surpreso sobre a identidade da mulher nos braços de sua majestade. O imperador se orgulha do precioso prêmio que encontrou na selva. Sua forma ferida, encolhida, se parece exatamente com um cervo assustado. O olhar do imperador nunca se afasta da mulher ao seu lado. Ele de repente pergunta sobre o animal de estimação do neto do mordomo. Ao ouvir que é um gato, ele fica ainda mais interessado. O mordomo descreve como o gato estava muito cauteloso, se escondendo debaixo da cama por 2 dias inteiros. O imperador tem uma epifania. Não é à toa que ela sempre quer escapar. Depois de falar, ele se levanta e sai da sala sem olhar para trás. Charlemagne fica lá, atordoada, sem entender por que ele saiu de repente. Será que ele a vê como um gato? Ela se preocupa que sua identidade exposta desencadeie uma crise diplomática entre 3 nações. Ela precisa convencer o imperador a deixá-la voltar para casa antes que as coisas piorem. No entanto, 3 horas se passam e ninguém presta atenção nela. Ela decide encontrar uma maneira de escapar da sala sozinha. Ela move uma caixa para ficar em cima, mal conseguindo alcançar a janela. Ele se pergunta se pode pular em segurança dessa altura. Justo quando hesita, a porta se abre de repente. O imperador sorri, dizendo que ela tem coragem de tentar escapar. Ele a lembra que mover o cofre sob seus pés acionará um alarme. Só então ela percebe que não é um móvel comum. Ele estende a mão gentilmente, chamando-a de seu pequeno cervo. Coachando-a para descer do lugar perigoso, Charlene o observa em silêncio. Cheia de descontentamento, ela exige saber por que ele a deixou aqui sozinha. O imperador explica que viu que ela estava assustada e queria dar um tempo para ela respirar. Parece que ele não precisava se preocupar, pois ela está prestes a pedir para ir para casa. Mas ele fala primeiro que estarão juntos para sempre. Essas palavras a deixam completamente atordoada. Ele a puxa com força para seu abraço, declarando que a partir de agora, ele sempre estará ao seu lado. Enquanto fala, ele se inclina para beijá-la novamente. Ela o empurra rapidamente, enfatizando que muitas pessoas estão esperando por seu retorno. Ela promete visitar oficialmente depois de voltar para casa. O imperador ri desdenhosamente, não acreditando em sua promessa. Ele pensa que uma vez que ela voltar, ela nunca mais voltará. Charlie só pode desistir. Ela observa cuidadosamente o homem ao seu lado. Ele é claramente o tirano do romance que conquista tudo. Ainda assim, ele parece diferente do que ela imaginava. Ela reúne coragem para perguntar por que ele espalhou sangue em seu rosto. Ontem, o imperador explica que viu que ela estava assustada e queria que ela fechasse os olhos. Ela aponta com raiva que era sangue de uma pessoa morta. Ele acaricia sua mão.
pedindo desculpas, prometendo usar seu próprio sangue na próxima vez. Ela fica completamente sem palavras, dizendo que qualquer sangue é aterrorizante. Ela de repente percebe que ele pode querer usar sangue para deixar uma marca. Ele admite isso francamente e se levanta para pegar uma faca de jantar, já que as manchas de sangue foram lavadas e ele precisa aplicá-las novamente. Ela rapidamente o agarra para parar esse comportamento insano. Ela diz que há outras maneiras de deixar uma marca. Ela remove seu bracelete e o entrega a ele como um substituto. Mas ele diz que isso é o oposto do que ele tinha em mente. Ela diz que na próxima vez ele pode lhe dar algo em troca. Ele a beija suavemente no pulso. Olhando para cima, ele pergunta carinhosamente seu nome. Ele rapidamente inventa o nome falso, Leoni, ou ele se apresenta como Gazikov. Ela se preocupa internamente que a trama foi interrompida e não sabe como o futuro se desenrolará. Na manhã seguinte, Charleone resolve que deve escapar. Ela diz suavemente ao imperador que muitas pessoas estão esperando por ela. Gazikov apenas beija sua testa carinhosamente. Ele diz que visitará oficialmente depois, mas agora precisa participar de uma reunião. Após falar, ele fecha a porta e sai. Charlie fica lá, atordoada, mais uma vez perdendo a chance de fazer seu pedido. A delegação Linois retorna para casa amanhã. Ela precisa agir hoje. E enquanto está ansiosa, de repente ouve o som de vidro se quebrando. Ela se vira e vê Arion aparecendo do lado de fora da janela quebrada. Depois de ser resgatada por ele, ela corre imediatamente para o seu irmão que a espera. Os irmãos se abraçam apertado e ela finalmente se sente segura. Arian admite que se não a tivesse encontrado hoje, teria exigido do Império investigar esse assunto publicamente. Ela se sente ao mesmo tempo assustada e emocionada, entendendo que isso daria ao Império um pretexto para a guerra, e mesmo sabendo disso, eles ainda estavam dispostos a arriscar tudo por ela. De volta à segurança, seu irmão começa a perguntar o que aconteceu, por que ela estava vestida de forma formal como uma criada. Ela se arrepende internamente de que originalmente queria cobrir o rosto para evitar problemas, com medo de que o imperador ficasse encantado por ela como na história original. Seu irmão insiste, perguntando onde exatamente ela esteve nos últimos dias. Ela pensa que se disser que o imperador gosta dela e a manteve trancada, seu irmão definitivamente perceberá a seriedade da situação. Ela finalmente admite que o imperador disse que gosta dela. Ela explica que usou roupas estrangeiras por medo de problemas diplomáticos e não pôde avisá-los. Seu irmão pergunta com raiva por que ela teve que sair escondida. Ela só pode admitir honestamente que estava muito curiosa sobre como o imperador realmente era, mas, com medo de que o imperador ficasse encantado com sua beleza, escolheu roupas veladas, mas nunca esperou que o imperador se apaixonasse por ela, só ao ver seus olhos. Seu irmão suspira impotente. Mesmo que o imperador goste dela, ele aprendeu, especialmente porque o imperador pensa que ela é uma nobre tola, o que é um enorme insulto para aquele país. Convidá-los para um banquete de vitória, apenas para zombar deles assim, não leva outros países a sério. Charlene pede aos outros que saiam, para que possam conversar em particular. Ela pergunta ao irmão se o Império está semeando discórdia entre as nações. Seu irmão diz que mais da metade apoia o tratado irracional. Ele acha que metade deles provavelmente são espiões. Linoa é um país fraco governado por nobres. O Império pode atacá-los, pai. Ela abaixa os olhos e pede desculpas por não ter pensado bem nas coisas. Embora tenha dito que visitaria novamente se o imperador descobrir sua fuga, quem sabe como ele vai reagir. Ela sugere pedir outra visita o mais rápido possível. Seu irmão cobre o rosto dizendo que isso está parecendo um sequestro. Mas ela admite que parece gostar do imperador também. Seu irmão a olha em descrença. Ela diz que, embora não tenha certeza, sente que ele não é um demônio que gosta de matar. Envergonhada, ela diz que não desgosta do imperador e quer convencê-lo. Após voltar ao reino, eles explicam a situação ao rei. O rei fica chocado ao saber que o imperador gosta de Charlene e quer levá-la como concubina. Ela nega apressadamente, não é isso que ele pensa. Honestamente, ela também não sabe como o imperador começou a gostar dela. O rei pergunta preocupado o que fazer com os sentimentos dela, pensando no rosto do imperador. Ela diz em voz baixa que espera que ele fique feliz. Nesse momento, a porta é aberta com força.
Um servo reporta urgentemente que Fritas declarou guerra a Tuolin. Alguns dias depois, Charlene pergunta ansiosamente se seu pedido de visita foi entregue. Mas o servo traz notícias devastadoras. O imperador rejeitou seu pedido e imediatamente lançou uma guerra. Ela não consegue acreditar, algo deve ter dado errado. Ela pergunta urgentemente se usaram o nome falso Leone. Ao saber que usaram seu nome verdadeiro, ele fica completamente arrasado. O próximo alvo do Império mudou de repente. Será que ele mudou os planos para capturá-la, ou sua fuga o deixou irritado? Nesse momento, eles recebem um relatório de batalha que os dois países podem negociar. O rei supõe que as negociações podem envolver Charlene, culpando a si mesma. Charlene propõe ir a Tuolin para convencer o imperador. O rei realmente diz a ela para se preparar para partir para Tuolin. Seu irmão grita urgentemente que ela absolutamente não deve. O rei a olha preocupado, dizendo que ela deve convencer o imperador. Seu irmão sai com raiva, achando isso completamente irracional. O rei acaricia a cabeça dela, aliviado por poder ajudar sua filha a lidar com as consequências. Charlene se inclina no abraço do pai, triste. Ela pergunta quanto dano isso causará a Linois. O rei a abraça, dizendo para ela não se culpar mais. Logo, ela está sentada em uma carruagem a caminho de Tuolin, olhando a paisagem do lado de fora. A atmosfera calma não mostra sinais de tensão pré-guerra. Mais estranho ainda, o rei a convidou para um chá da tarde. Arin a leva para dentro do palácio. Os guardas exigem que deixem suas armas e apenas 5 pessoas podem entrar. Eren nota emboscadas ao redor. Ele sussurra para ela ficar perto dele. Ela acena com a cabeça séria e se curva ao ver o rei. O rei a convida entusiasticamente para aproveitar os petiscos. Ela está cheia de dúvidas, sem saber quais são suas intenções. O rei diz que ouviu que ela quer convencer o imperador a parar a guerra. Ela se desculpa por causar problemas, mas o rei diz que não a culpa. Ele ri, dizendo que está feliz que uma bênção veio até ele. No segundo seguinte, eles estão completamente cercados. Charlie permanece calma, afirmando solenemente seu propósito, mas a situação atual sugere que eles querem guerra. O rei admite que a quer como refém e os urge a se renderem. Ao ver o outro lado sacar armas, Aryan se tensa, mas Charliane de repente ordena que Aryan se renda. O rei ri alto e ordena que sejam aprisionados. Só agora Charliane percebe que Tuvalin está muito preparado para lutar contra o Império. Ela fica confusa sobre de onde vem a confiança deles para vencer. De repente ela percebe a questão crítica. O imperador mudou seus planos originais por causa dela. Ele não é um imperador totalmente preparado. Da história original. Neste momento, ela pensa que estão condenados. Ela nem consegue ter certeza se o imperador pode vencer depois de ser trancado em uma sala. Charlione inclina a cabeça para trás e suspira, que a trama difere demais da original. Justo então, há uma batida na porta. Ela pensa que é um servo, mas ao abrir, vê um homem de Tualen. Ele se apoia na moldura da porta e diz, brincando, que ela está ficando mais bonita. Ela se desculpa, dizendo que não consegue lembrar das pessoas de antes, sua amnésia. Ele menciona com descontentamento que uma vez enviou a ela roupas formais. Só então ela percebe que ele é o príncipe que enviou as roupas. O príncipe ri, dizendo que estavam esperando que o Império encontrasse uma razão absurda para a guerra, mas a alegação de que o imperador começou uma guerra por causa dela ainda é muito absurda. Nenhuma mulher, por mais bonita que seja, ou sim vale o imperador começar uma guerra. No entanto, Linois enviou uma enorme compensação por isso. Isso faz acreditar que o imperador pode realmente estar vindo por ela. Ela decide que não vai deixar seu valor como refém aumentar ainda mais. Então ela inventa uma desculpa, dizendo que se passou por uma nobre e irritou o imperador por medo. Ela fugiu de volta para Linois, fazendo o imperador perder a face, e o príncipe não acredita na história dela. Mas ele ainda fica feliz em receber a compensação, então comenta que o comportamento de Charlene está diferente do que antes. Isso renovou seu interesse por ela. E ele afirma que não tem medo do ataque do Império, porque recentemente descobriram algo incrível. Ela pergunta o que os faz tão confiantes. Após hesitar, o príncipe decide revelar esse segredo. Ele sussurra as palavras armas mágicas antigas. A expressão dela muda instantaneamente.
Ao perceber a gravidade, se eles realmente podem enfrentar o império, a confiança é, de fato justificada nesse momento, o príncipe de repente propõe, abrindo mão da compensação, levantando 2 dedos e afirmando 2 condições: primeiro, casar com ele, depois fazer-lhe Noá um estado vassalo, ou ela regala os olhos dizendo que veio para parar a guerra. O príncipe ri, que ela ainda acha que pode parar a guerra. Ele a incita a abandonar suas ilusões e casar com ele, rapidamente transformando o imperador em uma pessoa sem vergonha, que rouba a esposa de outro homem. Ela não consegue mais tolerar isso, pega um travesseiro e o atira naquele lunático. Ela exige, com raiva, que não veio para ouvir suas bobagens. O príncipe desvia, segurando a cabeça e perguntando se ela perdeu a cabeça, olhando para baixo para ele. Ela admite que realmente perdeu. O príncipe assustado foge do quarto. Ela bate a porta com força, finalmente se livrando dele, suspira por dentro, que lidar com lunáticos é exaustivo. Naquele momento, uma figura mascarada do lado de fora olha ao redor furtivamente, vendo o quarto que o príncipe deixou. Ele segue, bate suavemente na porta dela e remove a máscara, se apresentando como Lucas, um cavaleiro enviado pelo imperador em uma missão. Ela olha para ele surpresa. Esse é um espião. Uma semana atrás, um servo informou apressadamente que a senhorita Leone havia desaparecido. Gassakov se levanta rapidamente, os olhos se escurecem. Leon fica sozinho para relatar sua verdadeira identidade. Charleone é na verdade a princesa de Linoa. A delegação deixará o império hoje. Para voltar para casa, o mordomo sugere esperar a visita da princesa oficialmente, mas ele diz que não quer que ela saia de sua vista nem por um momento. Ele prefere buscá-la pessoalmente do que esperar passivamente. O mordomo sugere que torná-la sua parceira seria mais apropriado. Seus olhos se iluminam. Essa é uma excelente ideia. Ele ordena que a carta seja rejeitada. Ele vai pessoalmente receber a imperatriz. O mordomo o lembra que uma proposta requer um presente para ser adequado. Ele imediatamente escolhe o país mais próximo de Allen. Como presente, ele de repente se lembra que ela odeia ver sangue. Ele se preocupa que um presente sangrento a faça rejeitá-lo. O mordomo sugere com um sorriso apresentar o país inteiro intacto. Eles imediatamente ordenam a partida a cavalo. Ele pergunta sobre a carta na manga de Tuolin. Acontece que são armas mágicas antigas, descobertas pelo imperador anterior. Neste momento, o cavaleiro recebe a notícia de que Charlie já foi para Tuolin. Mesmo a toda velocidade, eles não conseguem chegar antes dela. Gassakov imediatamente ordena que o espião se aproxime primeiro e a proteja. 4 dias depois, as tropas chegam aos portões e o inimigo finge recebê-los. Ele ri desdenhosamente e os convida a exibir as armas antigas. O rei de Tuolin ordena confiantemente que disparem, mas isso provoca uma explosão violenta em seu próprio acampamento. Em meio às chamas, ele pergunta calmamente se acabou. O inimigo fica chocado, suas armas foram trocadas. Gassakov, sem pressa, anuncia que trouxe 50 versões melhoradas. O rei de Tuolin, apavorado, se ajoelha e implora para negociar. Ele concorda em negociar com uma risada fria, mas o ataque continua. Ele caminha firmemente pela barreira, cercado por chamas. O inimigo se ajoelha e pergunta o que ele quer. Para parar a guerra, Gassakov exige que entregue todo o reino, mas o rei prefere morrer a deixar sua linhagem acabar. Gassakov o lembra de pensar cuidadosamente, sua vida ou seu reino. O príncipe de repente sai correndo e menciona seu noivado com Charlene. Ele afirma que está disposto a abrir mão do noivado em troca de um cessar-fogo. O rei tenta freneticamente impedir as bobagens de seu filho, mas o príncipe acredita firmemente que o imperador deve gostar dela. Essas palavras enfurecem completamente Gassakov. Sua espada imediatamente aponta para o príncipe. O príncipe imediatamente desaba no chão de medo. Ele controla sua fúria, ameaçando arrancar os olhos. Ele olhou para Charlene e o príncipe finalmente confirma que realmente veio por ela. Encarando Lucas, que afirma ser um espião imperial, Charlene está cheia de desconfiança, até que ele menciona o falso nome Leone. Lucas a tranquiliza dizendo que Sua Majestade cumpre suas promessas e definitivamente irá negociar. De repente,
Um barulho ensurdecedor vem do lado de fora da janela, ou ela fica maravilhada, ao ver Gazakov passando a cavalo. Lucas a pressiona a escapar. Na confusão, eles correm até as muralhas da cidade para observar a batalha abaixo, que se tornou um mar de chamas. Lucas explica em voz baixa que, embora Sua Majestade tenha trazido poucos homens, ele já destruiu suas armas. Ela pergunta preocupada se o Império tem as mesmas armas. Lucas admite que sim, mas diz que raramente as usam para evitar ferir civis. Nesse momento, ela também nota luzes estranhas ao redor de Gazakov. Ele caminha pelo mar de chamas ileso. Lucas também percebe que Sua Majestade está incomumente diferente hoje. Normalmente ele teria alcançado uma vitória rápida, sem deixar sobreviventes. Ela se lembra da imagem do tirano cruel do livro, que realmente difere muito do homem diante de seus olhos. Nesse momento, Félix de repente implora por misericórdia em voz alta. Disposto a abrir mão do noivado, Lucas balança a cabeça, dizendo que tais afirmações loucas significam morte certa. Ele corre apressadamente para baixo da muralha, querendo evitar uma tragédia. Lucas a persegue ansiosamente, chamando Aha. Ela corre desesperadamente em direção àquela figura nas chamas. Ele não consegue ouvir seus gritos. Desesperada, ela chama seu verdadeiro nome, Gazakov. Ele finalmente se vira e a vê correndo em sua direção. Imediatamente lança a magia protetora para protegê-la. Sem fôlego, ela diz que é Leone, grata por ter chegado a tempo para evitar a tragédia, mas ele a puxa para perto e sussurra que está cansado de olhar seu retrato e quer vê-la pessoalmente. Sob o olhar de todos, ela fica profundamente envergonhada. Depois que as chamas se apagam, ele pergunta se o noivado é real, ou ela olha para Félix indignada e nega friamente. A expressão de Gazakov escurece enquanto ele ordena a execução. Ela rapidamente o dissuade, dizendo que há outras formas de punição. Ela se preocupa que isso danifique a reputação de Sua Majestade e espalhe infâmia. Ela admite tristemente que uma vez acreditou nessas fofocas antes de conhecê-lo, realmente entendeu mal sua natureza. Ele muda a ordem para quebrar seus membros, mas poupar sua vida. Ela se sente secretamente aliviada, pelo menos sua vida está salva. Lucas lidera o caminho até a prisão, onde estão os cavaleiros. Gritos de socorro ecoam ao redor, e ela nota uma garotinha encolhida no canto. Uma compaixão indescritível brota em seu coração, mas ela também entende que não pode simplesmente libertar os prisioneiros. Erin se preocupa em voz alta com sua segurança. Ao ouvir seu chamado, ele imediatamente corre até ela. Sua primeira preocupação é se ela está machucada. Enquanto destranca a cela, ela o tranquiliza, dizendo para não se preocupar no momento em que a fechadura se abre, ou ele a abraça apertado. Ela se sente tocada por sua sincera preocupação, mas ela ouve uma voz fria atrás dela. Gazakov exige saber o que Arian está fazendo. Arian se encosta na árvore, relembrando as mudanças do último mês. O poder militar de Linoa estava completamente ao seu alcance, mas aquela princesa, que sempre desabafava suas emoções debaixo da árvore, tornava tudo complicado e impossível de deixar ir. Ele se recorda de como, anos atrás, pediu a Gazakov permissão para se tornar um espião. Gazakov relutou em se separar desse irmão de armas. Mas Arian riu e disse que era como tirar férias prolongadas. No final, o príncipe herdeiro concordou relutantemente com seu pedido. Ele foi para Linoa disfarçado, cumprindo sua missão passo a passo. Ele se tornou o comandante dos cavaleiros, gradualmente assumindo o controle de toda a ordem. Ele pensou que o príncipe herdeiro agora se tornara imperador e logo declararia guerra, mas nesse momento, ele inesperadamente começou um relacionamento com Charlene. Toda vez que ela vinha até ele, seus olhos estavam cheios de afeto, mas 6 meses depois, ela de repente desmaiou e perdeu a memória. O príncipe exigiu que ele terminasse seu relacionamento com ela. Seus sentimentos eram superficiais, então ele não ficou particularmente triste. Até que um dia, ela correu até a árvore para desabafar suas frustrações, puxando grama de forma selvagem e reclamando sobre por que tinha que ser a azarada. Foi a primeira vez que ele viu uma princesa tão vibrante no mês seguinte. Ela frequentemente vinha até a árvore para liberar suas emoções. Ele sempre a observava secretamente da árvore. Em todos os seus diferentes humores, ele descobriu que estava mais atraído por ela agora do que quando estavam namorando.
Um dia, ela mencionou de forma sombria sobre se tornar um estado vassalo. Ele ficou chocado ao saber que ela realmente conhecia os planos estratégicos do imperador. Alarmado por não ter conseguido detectar uma informação tão crucial, ele ordenou a Ordem da Noite para monitorar cada movimento dela de perto. Mas ele não conseguia parar de pensar em como ela o havia esquecido. Ele a acompanhou até o Império, mas a deixou desaparecer durante seu relatório. Enquanto procurava freneticamente, ele foi urgentemente convocado por Sua Majestade. Garcekov raramente mencionava uma mulher pela qual estava interessado. Descrevendo seus olhos de cervo e sua maneira graciosa, ele imediatamente pensou na turnê e no traje de Charlene. Ele perguntou se aquela dama havia sido confinada. Garcekov admitiu seus sentimentos sobre não querer deixá-la ir. Depois de sair, Eren ouviu as criadas fofocando sobre uma mulher no palácio. Seguindo as pistas que encontrou, aquele palácio escondido, seu coração lutava entre arriscar investigar ou não. Finalmente, quebrando a janela para confirmar que era realmente Charlene, ele se convenceu de que ela não queria ser aprisionada. Ele a resgatou, mas isso levou a uma confrontação awkward na cela. Neste momento, Garciaf questionou friamente o que ele estava fazendo. Ele se desprezou internamente, por nunca ter sido tão leal. No entanto, ele não conseguiu desobedecer ao comando imperial e soltou os braços ao redor de Charleone. Neste momento, Aren finge estar calmo e age como se não soubesse de nada. Em resposta, Garcekov franze a testa e afirma de forma direta que está muito irritado agora. Charleone sente a atmosfera incomumente familiar entre eles. Ela não consegue evitar perguntar como eles se conhecem e por que ele chama seu nome tão naturalmente. Em choque, ela mal consegue ficar em pé. Eren rapidamente estende a mão para apoiá-la, mas ela o afasta ferozmente. Seu coração reza para que não seja o que ela pensa. Ela se vira para questionar Aryan sobre o que realmente está acontecendo. Eren desvia o olhar, culpado, sem ousar encontrar os olhos dela. Ela sabe que Linoa tem muitos espiões, mas nunca imaginou que seu cavaleiro mais confiável fosse um deles. Essa cruel verdade é demais para ela suportar. E ela desmaia. Ela não sabe quanto tempo passou quando acorda na carruagem. Ela encontra Garcekaf, a observando ansiosamente. Ela olha pela janela e pergunta para onde estão indo. Quando ouve Linoa, ela fica tão assustada que imediatamente se levanta, tremendo. Ela pergunta se ele vai declarar guerra ao seu país. Lágrimas caindo incontrolavelmente pelo seu rosto, Garciaf a protege e diz para ela se sentar. Ela pergunta se ele vai declarar guerra ao país dela. Lágrimas escorrem incontrolavelmente pelo seu rosto. Garciaf a protege, cobrindo-a para ela se sentar. Ele a assegura repetidamente que isso definitivamente não vai acontecer. Ele admite que houve um plano assim um dia, mas mudou de ideia. Ele não quer que ela sofra mais com isso em silêncio. Ele teme que ela se afaste dele por causa disso. Ela aperta o vestido e admite que se sente desconfortável. Não entende por que ainda estão indo. Para Linova, Garcekov de repente pergunta sobre seu relacionamento com Eren. Ela responde friamente que não tem relacionamento algum. Ele enfatiza que a viu se abraçando com ele. Ela explica que foi apenas a alegria do reencontro, mas agora a confiança se despedaçou completamente. Garcekov acena com a cabeça em compreensão. Enquanto a carruagem avança silenciosamente, ele fala de repente. Diz que todos a chamam de Charleone em vez de Leonie. Ele cobre o rosto e diz que também quer chamá-la de Charleone. Ela responde suavemente que ele pode chamá-la do que quiser. Ele espera que ela também possa chamá-lo pelo nome. E ela, hesitante, chama por Garcekov. Seu rosto se avermelha enquanto ele sorri feliz. Aquela expressão faz seu coração disparar instantaneamente. Ela fecha os olhos apressadamente e se adverte que não pode. Muda de assunto e pergunta o motivo da ida a Linova. Ele a observa fixamente e pronuncia a palavra proposta. Ela regala os olhos processando essa informação. De repente se sente um pouco decepcionada e pergunta quem ele pretende propor. Então, de repente, ela percebe que pode ser ela mesma. Ele pergunta se ela não quer e afirma que não haverá mais ninguém além dela. Seu coração instantaneamente se enche de confusão e conflito. Isso claramente fazia parte do plano, mas de alguma forma ela se sente infeliz.
Ela pergunta o motivo dele querer se casar com ela. Ele diz que é aterrorizante sem ela ao seu lado. Só de pensar que ela não está perto dele é insuportável. Após um longo tempo, ele expressa seriamente seus sentimentos. Ele levanta suavemente a mão dela e promete dar tudo a ela. Ele a olha sinceramente e pede que se case com ele. Ela agradece seriamente e aceita a proposta. Ele olha para cima com os olhos cheios de felicidade. Ele diz que quer ter tudo dela e pede que ela confie tudo a ele. Por 10 anos após seus pais terem sido envenenados, Garciaf viveu cada noite sob a sombra do assassinato. Sempre que estava à beira da vida e da morte, ele queria descansar eternamente com seus pais, deitado na cama sem conseguir dormir. Os números do grupo sombrio continuavam diminuindo. Da última vez, Erin quase perdeu a vida novamente. Coberto de sangue enquanto o protegia, desta vez ele se tornou aquele que empunha a espada. Erin disse que havia superado seu mestre. Essas palavras o fizeram perceber o quão exausto Erin deveria estar, vivendo dias que nem ele mesmo conseguiria suportar. Logo depois, Erin foi para Linois, deixando-o sozinho no Palácio Frio. Naqueles anos de crescente insensibilidade emocional, até mesmo aqueles que compartilharam suas dificuldades o abandonaram na cerimônia de coroação. O lado do duque amaldiçoou que ele sofreria retribuição divina. Cheio de raiva, ele sorriu friamente dizendo que já havia sofrido punição divina há muito tempo. Sem mais esperar, finalmente podendo apontar sua espada para o lado do duque e expor o espião ao seu lado, a traição de Brian deixou uma semente de descrença. Quando Garcekov cravou sua espada no corpo do homem, seu coração apenas se tornou mais vazio. O coração que ele pensou que a vingança preencheria permaneceu aterradoramente vazio. Assim que o vazio se expandiu infinitamente, ela apareceu em sua vida. Diferente daqueles que corriam atrás de benefícios, seus olhos eram inocentes e despreocupados. Cada movimento era delicado e adorável, fazendo querer protegê-la. Ainda assim, ela sempre queria escapar, mesmo que ele estivesse disposto a atender a todos os seus pedidos. Ele acariciou seu rosto no retrato, arrependendo-se de tê-la deixado ir. Ele prometeu nunca mais soltá-la quando se encontrassem novamente. Um subordinado sugeriu torná-la imperatriz. E essa ideia de repente o iluminou. Ele planejou propor a ela após as negociações, oferecendo Twilin como presente quando ouviu que Félix queria se casar com ela. A ciúme corroía seu coração como uma cobra venenosa. Ele queria arrancar os olhos daquele homem, cortar sua língua e despedaçá-lo quando ela correu em sua direção chamando seu nome. Seu coração disparou instantaneamente, pensando que ela vinha por ele. Essa expectativa o fez esperar de bom grado. Mas Ariane na verdade a abraçou, fazendo-o não resistir a questionar no carruagem. Ele estava ansioso, temendo que ela o odiasse por causa do que acabara de acontecer. Pela primeira vez em sua vida se importando com os sentimentos de outra pessoa. Sua mente estava em caos, perguntando cuidadosamente se o havia deixado infeliz, com medo de que ela se afastasse ao saber que não tinha um relacionamento especial com Ariane. Ele se sentiu levemente aliviado, ansiando que ela usasse seu nome de forma íntima, como fazia com Ariane. Quando ela chamou seu nome suavemente, uma alegria indescritível brotou em seu coração. Quando perguntado sobre o motivo de sua visita, ele virou a cabeça de forma awkward e disse a palavra proposta. Então ele segurou firme a mão dela, prometendo dar a ela toda a glória. Me jurando mantê-la ao seu lado, ele sussurra seu desejo de possuí-la por completo. Mas Charlie afirma com firmeza que pertence apenas a si mesma. Seu coração está cheio de desconfiança e hesitação sobre o amor. Ela diz que mesmo gostando dele cada vez mais, não pode ter expectativas. Garcia congela por um momento e beija suavemente o dorso da mão dela. E promete respeitar sua escolha neste momento. Um cavaleiro vem relatar uma mensagem de Falcão de Tuerlin. Ela sai da carruagem com ele para respirar ar fresco, mas sente muitos olhares atentos. Um homem que se apresenta como Henry faz uma reverência respeitosa para cumprimentá-la, e ela se pergunta por que todos estão a encarando. Todos rapidamente desviam o olhar. A atmosfera é sutil, Henry explica. Que todos estão curiosos sobre a mulher por quem Garcia se apaixonou. Ela está prestes a voltar para a carruagem, quando de repente avista uma garotinha em uma cela. Henry explica que ela pode ser uma santa ou uma bruxa. Ela foi aprisionada em Tuerlin e a trouxeram junto. Charlie apenas pergunta suavemente se pode falar com a menina.
Após receber permissão, ela cumprimenta gentilmente a menina, que timidamente diz que seu nome é Benny. Charlie nota como ela treme de medo. Benny de repente se inclina perto de seu ouvido e sussurra um pedido para que elas vão a um lugar isolado, onde Charlie cuidadosamente lava seu rosto. Benny agradece com gratidão e espera ficar ao seu lado para sempre. Charlione está prestes a acariciar sua cabeça, mas se retrai em choque. O olhar de Benny de repente se torna afiado, como se ela tivesse se tornado outra pessoa. Ela sorri friamente e avisa Charlione para não interferir nos assuntos do imperador. Charlione percebe em choque que isso pode ser o deus Clehail. A entidade parece saber as origens de Charlione. Ela quer perguntar mais detalhes, mas a entidade apenas a avisa novamente antes de desaparecer, sem deixar vestígios. Benny então volta ao normal, se agarrando a ela em terror e chorando. Ela soluça que não se lembra do que acabou de acontecer. Charlione a segura apertado, confortando-a suavemente. Ela percebe que as santas são meras marionetes. Amarradas pelos deuses, ela pergunta a Garcekaf se pode manter Benny ao seu lado. Mesmo preocupado com a segurança, ele concorda em confiar nela, a maga feminina. Ele ordena que a cor do cabelo de Benny mude para proteger sua identidade. Benny o segue obedientemente enquanto Garciaf gentilmente segura a mão de Charlione. Ele a convida carinhosamente a voltar para a carruagem juntos. A noite se aprofunda. Enquanto a carruagem avança lentamente pela estrada silenciosa, Charlione reflete sobre a estranheza de Benny. Com o coração cheio de confusão, ela pergunta suavemente a Garcekov como ele lidará com a garota. Mas ele desvia da resposta, seus olhos carregando uma profundidade enigmática. Ela baixa a cabeça desapontada, sentindo que ele não confia completamente nela. Garciaf percebe seus pensamentos e suspira impotente, admitindo que manteve Benny porque ela tem valor a ser explorado, e como imperador, ele deve considerar os interesses do império. Embora ela entenda, ainda se sente magoada com essa resposta. Ele a observa ansiosamente, com medo de que ela o odeie, e ela o tranquiliza suavemente, dizendo que compreende sua posição. Assim que a atmosfera relaxa, Henry de repente aparece pela janela, lembrando-os que a noite de lua cheia está prestes a começar. Charlie só se lembra do que leu em livros sobre noites de lua cheia. Durante 3 dias consecutivos de lua cheia, as pessoas expostas à luz da lua podem ser amaldiçoadas. Se Ciro isso significa que sua jornada será atrasada em 3 dias, ela se preocupa que as notícias da guerra cheguem a Linois primeiro. Ela pergunta urgentemente se há um atalho para chegar mais cedo. Após hesitar brevemente, ele decide levá-la pelas montanhas. Sobe que esse caminho notório por bandidos à solta isso a deixa extremamente nervosa. Enquanto ainda se preocupa com a segurança de Benny, contida do lado de fora, ela pede para trazer Benny para dentro da carruagem, para evitar perigos. Após hesitar repetidamente, ele finalmente concorda com esse pedido. Nesse momento, bandidos atacam, e ele sai resolutamente para lutar. Dentro da carruagem, ela conforta suavemente a Benny assustada, mas Benny percebe seu medo interior, e a conforta em vez disso, lembrando como Benny foi acusada de matar sua própria mãe. Seu coração dói. Ela a envolve em um abraço, buscando conforto mútuo. As duas se abraçam e conversam, gradualmente dissipando o medo em seus corações. Logo ele retorna triunfante. Todos os bandidos subjugados, ele exige que Benny saia, mas ela insiste em levá-la junto. Ele olha para Benny com desagrado. A atmosfera de repente tensa. Benny pergunta timidamente sobre o relacionamento deles. Ela fica vermelha e diz que são amantes, prestes a se casar. Ao ouvir a palavra noivo, uma sensação peculiar aquece seu coração. Ao chegar em Linois, ela conta à família sobre essa experiência. Eles ficam chocados com a notícia de que Orien é um espião. Quando o rei pergunta se ela se tornará uma consorte imperial, ela fica vermelha. Charlie só se lembra da cena. Quando Henry se apresentou, ele insistiu em chamá-la pelo nome mais uma vez antes que ela se torne imperatriz. Todos sabem que o imperador pretende fazê-la imperatriz. Ela pergunta baixinho a Henry para não a chamar assim, pois isso a incomoda, mas Henry diz: Sua Majestade anunciou antes de sair que iria buscar sua imperatriz. Essa notícia provoca um pânico indescritível em seu coração. Quando conta à família sobre isso, todos ficam surpresos. Na sala de recepção, o rei menciona a proposta do imperador. Garcia diz de forma direta que a levará de volta ao império em 3 dias.
A família sente que é muito precipitado e que não há tempo para se preparar. Eles mencionam que a questão de Eren requer uma consideração cuidadosa. Garcia afirma que ele irá preparar tudo, ela só precisa aparecer. Ele sugere deixar Arin acompanhá-los ao Império como guarda. E promete que nunca fará guerra contra Linoa. Charlone entende. Isso é para limpar a identidade de espião de Arin. Gartikov, então, apresenta seu presente de proposta preparado. Ele dará a Turin a Linoa. Essa decisão surpreendente deixa todos atônitos. Ela não consegue acreditar que ele está dando um reino inteiro. Ao ver sua hesitação, Garcekov pergunta gentilmente se ela quer um presente diferente. Ela recusa apressadamente, dizendo que esse presente generoso é mais do que suficiente. A família já está muito chocada. Sem palavras por essa série de anúncios, ela começa a se preocupar em arrumar as coisas em 3 dias. Tina diz ansiosamente que as joias e vestidos precisam de manuseio cuidadoso. Ela sugere trazer apenas o essencial e minimizar os vestidos. Só então Tina concorda em primeiro lugar organizar as joias mais importantes. Ela pega uma pequena caixa para embalar os itens mais importantes, mas sua maior preocupação é a futura questão das consortes imperiais. Ela pensa que o império em seu auge deve ter pessoas recomendando consortes. Casamentos políticos costumam envolver teias complexas de interesses. Ela não sabe quanto tempo o afeto de Garcekaf por ela vai durar. Ela tira um contrato magicamente selado que exige que Garcekaf nunca a puna e nunca ataque Linoa. Ela cuidadosamente coloca o contrato em um livro e o guarda na bagagem. Sem essa proteção eu nunca vou me sentir tranquila. Então, ela começa a se preocupar com o dispositivo de contenção em Bene, checando os registros. Ela não encontra precedentes para receber oráculos divinos enquanto usa contenções. Ela pede a Tina para confirmar. Só existe um Deus neste mundo, Clehael. As noites de lua cheia terminam, mas a jornada é adiada por mais um dia para a entrega de Arian. Ela chega à árvore familiar para recordar os tempos passados. Recentemente, suas memórias da vida passada estão se tornando mais nebulosas. Ao se virar, ela se surpreende ao ver Arian parado atrás dela. Encontrá-lo neste lugar a surpreende muito. Charlie também fica muito surpreso com a aparição de Elwon no pátio do Palácio da Princesa. Ela se lembra que este é o lugar onde o dono original do corpo costumava vir antes de sua transmigração, mas sua aparência agora ainda a impressiona como descaradamente audaciosa. Ela questiona diretamente por que esse espião imperial se aproximou dela. Eren apenas abaixa a cabeça em admissão, dizendo que faria qualquer coisa por perdão. Ela ri com desdém e pergunta se ele foi gentil com ela por pena. Se não, então tudo isso seria cruel demais. O momento da partida chega. E ela se despede relutantemente da família. Assim que a carruagem começa, lágrimas finalmente brotam de seus olhos. A ansiedade sobre o futuro a mergulha em um profundo medo. Garcekaf pega sua mão, ansioso para vê-la sorrir. Ela apenas pediu que ele nunca mudasse seu coração, mas ele não sabe que ela está ansiosa por dentro, por não ser forte o suficiente. Ela precisa crescer rápido para que possa confiar nele sem reservas. Ao anoitecer, eles chegam a Taio, se preparando para lançar magia de ilusão. Luzes mágicas dançam no ar, borrando suas feições. Arsikov está insatisfeito com o efeito e exige magia de nível mais alto. Quando se vêem com as aparências transformadas, ela exclama em admiração encantada. Ao entrar na cidade Teal, ela se lembra da noite em que passeou com Eren. O prefeito os cumprimenta respeitosamente, mas seu olhar permanece brevemente sobre ela. Ela não pode deixar de se preocupar se a magia realmente oculta suas identidades. Ela não consegue evitar se preocupar se a magia realmente oculta suas identidades. Tina se veste com cuidado, tornando-se deslumbrante no espelho. Garcekov espera do lado de fora, seus olhos cheios de expectativa. Ele pega a mão dela e a beija levemente. Ela se coloca na ponta dos pés e sussurra em seu ouvido. Sugere que usem nomes falsos. Ele diz que se chama Kashir, mas isso é muito óbvio. De repente ela pensa em apelidos que rimam, Lily e Sasha. Ele a chama de Lily repetidamente, cada vez com carinho, ou ele a convida para apreciar a vista noturna de Theo juntos, seus olhos cheios de expectativa. Embora ela já tenha visto antes,
Mesmo assim, ela acena com a cabeça em concordância. Ele não quer desapontá-la, sua ternura e consideração neste momento. A brisa da noite acaricia suavemente os longos cabelos de Charlene, enquanto as luzes piscam nas paredes distantes. Garcia a envolve gentilmente por trás, sua respiração quente acariciando sua orelha. Ela olha para o horizonte, dizendo que essa vista noturna faz todas as preocupações desaparecerem e lhe pergunta em voz baixa se ela se sente insegura sobre ir ao Império. Ela admite que seu coração está confuso. Entre a expectativa e o medo do novo ambiente, ele pergunta desanimado se ela se arrepende de ter se comprometido com ele. Ele sempre sente que há uma parede invisível entre eles, no fundo. Ela sabe que é porque passou por muitas coisas que destruíram sua confiança. Ele não consegue evitar manter distância dela. Ele a vira gentilmente e olha diretamente em seus olhos. Ele admite que o que disse antes sobre respeitá-la não era sincero. Ele acaricia seu rosto dizendo que quer possuí-la por completo. De repente, ele a levanta e caminha em direção à borda das muralhas da cidade. Ele pergunta em pânico o que está fazendo. Com seu coração batendo forte como um tambor, ele diz que quer ficar a sós com ela, e então salta da muralha da cidade. Ela fecha os olhos com força no ar, aterrorizada. Quando param, ela descobre que estão em cima da torre mais alta da cidade. Ela agarra suas roupas com força, implorando para que a leve de volta, mas ele se senta segurando-a e dizendo que só os dois estão ali. Ela permanece pressionada contra ele, sem se atrever a relaxar. Ele a guia para olhar para baixo, para as inúmeras luzes abaixo como um rio de estrelas, e diz suavemente: enquanto ela estiver ao seu lado, não importa se ela não gosta dele. Seu coração se enche de amargura, sem entender por que ele é tão humilde, mas ela não se atreve a dizer que gosta dele, temendo falhar na sinceridade dele. Vranile, ele segura o rosto dela e a olha profundamente nos olhos. Antes que ela possa reagir, ele a beija suavemente. Ele sussurra em seu ouvido que gostaria que esse mundo tivesse apenas os dois. Se apoiando em seu abraço, ela duvida se pode suportar um amor tão profundo. Finalmente, reunindo coragem, ela pede para deixar essa altura vertiginosa como deseja. Ele a segura e salta entre os telhados novamente antes de voltar para o quarto. Ele ainda a segura firmemente, relutante em soltar. Ela o empurra, corando, lembrando-o de que devem acordar cedo amanhã. Ao se virar, ele gentilmente segura a saia dela. Como uma criança, ele pede um último abraço, e ela cede, sem poder evitar. Um toque de doçura sobe em seu coração mesmo depois de fechar a porta. Ele fica lá relutante em partir. As três grandes famílias duais do Império se mantêm como iguais. Eles passam pelo território do Duque Brayden. Charlene acaba de sair da carruagem, quando um frio repentino percorre sua espinha. Um brilho frio corta o ar. Uma adaga apontada diretamente para seu coração. Garcekaf levanta a mão rapidamente e pega precisamente a empunhadura da lâmina que voa. Seu rosto fica instantaneamente pálido, o medo inundando seu coração como uma maré. Arin e Leon disparam como flechas. Após a figura do assassino desaparecer, Charlene se joga em seus braços, tremendo incontrolavelmente. Depois de voltar para dentro, ele acaricia suavemente suas costas. Confortando-a, ela de repente olha para cima, seus olhos brilhando com determinação. Ela pede para aprender defesa pessoal, seja magia ou esgrima. Ele hesita brevemente, mas acaba concordando em arranjar isso para ela. Irene volta correndo, relatando os resultados com uma expressão grave. O assassino mordeu veneno quando cercado e morreu no local por causa do equipamento. Esse era um membro sênior da guilda Brodoven? Henry aparece de repente especulando. É obra de nobres que ressentem o príncipe herdeiro. Garcia o interrompe severamente, impedindo de revelar mais sobre as mágoas do passado. Ele imediatamente ordena segurança reforçada e promete protegê-la de perto quando todos se retiram. Ela expressa suavemente sua gratidão, mas ele fica envergonhado e diz que está mais grato por ela estar ilesa. Ele abaixa a cabeça e dá um beijo suave em seus lábios. Na noite seguinte, Aizu chega animada para uma visita, ouvindo que ela quer aprender magia. Aizu testa ansiosamente sua aptidão, segurando as mãos para sentir. Por um momento, a testa de Aizu se franze. Ela admite que não tem talento mágico, mas descobriu uma anomalia. Sacerdotes comuns têm poder divino. Nikamon.
Esse poder é distribuído uniformemente pelo corpo, mas dentro dela, uma pequena quantidade de poder divino está concentrada em seu peito. Isso é idêntico à forma de poder do Santo Beni, mas seu poder divino é fraco demais para que ela seja uma santa. Charlione pergunta cautelosamente: o que aconteceria se essa notícia vazasse? Aizo avisa que ela pode ser levada à força para o templo. Ela imediatamente informa Garciaf sobre isso. Ele fica profundamente chocado e insiste que Aizo explique pessoalmente. Depois de ouvir a explicação detalhada, sua expressão se torna ainda mais grave. Ele avisa que, se isso se espalhar, alarmará o Império Sagrado. Ele segura sua mão com força e promete que nunca deixará ninguém levá-la a bater. Mas a mente dela está em tumulto, hesitando se deve revelar a verdade. Se ela contar o segredo de sua transmigração, com certeza será considerada uma louca. Os corredores do Conselho Imperial ecoam com argumentos acalorados entre os nobres. Um nobre idoso bate na mesa, insistindo que uma princesa estrangeira não é adequada para ser imperatriz. Outro ministro se preocupa que o imperador explore brechas legais para alcançar seu objetivo. Ele propõe fazer da princesa uma consorte primeiro e depois proceder gradualmente. Mas mais nobres se preocupam que isso causará ainda mais tumulto. Nesse momento, alguém menciona Lady Eleonora, chamada a Estrela do Império. Seu pai, o Duque Gerald, declara humildemente que não tem intenção de competir pela posição de imperatriz, mas, no fundo, ele sabe que sua filha sempre sonhou em se tornar a companheira de Garciaf. Voltando para a propriedade, o Duque Gerald encontra sua filha no escritório. Eleonora está elegantemente sentada no sofá. Ele pergunta se sua filha ainda nutre o sonho de se tornar imperatriz. Seus olhos brilham com determinação. Ela admite que espera mais conquistar o verdadeiro coração de Garciaf. Seu pai avisa que, se for apenas por poder, ela deve desistir cedo, mas ela diz que esse tem sido seu sonho desde a infância, e ela não vai recuar facilmente, mas afirma que não vai obstruir o caminho da princesa. Para se tornar imperatriz, neste momento a atmosfera na carruagem, que viaja pelas ruas, é calorosa. Garcekov informa gentilmente que todos estão ansiosos pela sua chegada, mas Charlone sente que esses aplausos são todos por causa dele. Ela se preocupa internamente se realmente será bem recebida sem os arranjos dele ao chegar ao palácio. O mordomo os conduz respeitosamente até a sala de recepção. Ele relata os resultados e recomendações da discussão do conselho de hoje. Ele acredita que devem realizar primeiro uma cerimônia de noivado para evitar pressa. Garciaf franze a testa com descontentamento, mostrando sua impaciência habitual. O mordomo explica que forçar sua nomeação como imperatriz só prejudicaria sua reputação. Charlene entende imediatamente. Ela não tem base neste império. O mordomo sugere usar esse tempo para tornar Linois mais próspera. Ela afirma imediatamente que pode aproveitar a oportunidade para aprender sobre a cultura e a etiqueta do império, mas Garciaf acredita que enquanto ele conseguir o apoio dos 3 duques, isso pode ser feito. Mas o mordomo aponta que o duque geral pode permanecer neutro. No final, Garcekaf deve ceder e aceitar essa abordagem gradual. Ao discutir a residência, Garcekaf espera que ela possa viver no mesmo palácio, mas tanto o mordomo quanto Charlene se opõem a essa sugestão inadequada. Finalmente, eles decidem pelo palácio de concertos mais próximo dos aposentos de Garchakov. Depois que o mordomo se retira, Charlene admira suas habilidades. Garchakov fala sobre esse mordomo que o ensinou desde a infância. Ele menciona que Arian sempre o acompanhou durante os difíceis anos de estudo e naturalmente propõe fazer de Arian seu guarda pessoal. Ela tem reservas, mas cede sob sua insistência. Finalmente, ele arranja para ela o instrutor de etiqueta que uma vez o ensinou. Ela está ansiosa para aprender graça e sabedoria com esse instrutor. Após a conversa terminar, Garciaf a convida gentilmente para conhecer sua nova residência. Charlie apenas entra no palácio chamado Palácio Dália, um jardim cheio de flores desabrochando a deixa sem fôlego. Tina leva uma mulher de meia idade adiante. Ela a apresenta como a criada Natalie, recomendada pelo chefe dos mordomos. Natalie se curva respeitosamente, mencionando que já serviu no palácio do imperador. Charlione percebe rapidamente a insinuação nas palavras dela e pergunta se ela se transferiu por vontade própria.
Natalie escorrega e menciona o termo nova imperatriz, então percebe que falou errado. A expressão de Charlene se torna fria enquanto ela a lembra de cuidar com as palavras. Natalie explica freneticamente que o mordomo-chefe costumava falar sobre isso. E ela acabou deixando escapar. Charlie só continua perguntando sobre seu relacionamento com o mordomo-chefe, seu olhar penetrante. Natalie deve admitir que é filha adotiva dele e usa um sobrenome diferente, para evitar suspeitas. Charlie só pergunta sobre a situação familiar dela e descobre que ela tem um filho que cria gatos. Esse detalhe a lembra que o mordomo-chefe mencionou o neto dele criando gatos, e ela entende logo depois. O mordomo-chefe vem relatar sobre os preparativos para a celebração do triunfo. Ele diz a Charlene que pode fazer qualquer pergunta a Natalie. Charlene de repente revela a relação de pai e filha entre ele e Natalie, pegando de surpresa. O mordomo-chefe baixa a cabeça em admissão, explicando que esse é um segredo pouco conhecido. Charlie apenas diz modestamente que Natalie deixou escapar, e menciona o fato engraçado sobre o neto dele criando gatos. Quando o neto é mencionado, o rosto do mordomo-chefe finalmente mostra um sorriso genuíno. Nesse momento, a chegada do instrutor da corte interrompe a conversa. Charlie apenas faz uma cortesia linoana graciosamente. O instrutor elogia exageradamente a beleza da etiqueta linoana. Não diz nada sobre ensinar a etiqueta imperial. Charlie apenas pergunta, confusa, se ela precisa aprender a etiqueta local, e a resposta é inesperada. O instrutor insiste que ela continue usando a etiqueta linoana, acreditando que se tornará a nova moda. Essa explicação deixa Charlie apenas suspeita, sentindo que há algo mais por trás disso. De repente, uma discussão acalorada entre Tina e um designer de roupas vem à distância. Tina acusa furiosamente o designer de fornecer um tecido grosseiro, inadequado para roupas reais. O designer responde sarcasticamente que ela é de um país pequeno e não entende de moda imperial. Tina não recua, dizendo sarcasticamente que o designer nem consegue encontrar um tecido adequado e não merece o título. A disputa se intensifica, atraindo olhares e criando caos. Charlene se vira para perguntar a Natalie o que ela aprendeu. O guarda-roupa de Garciaf sempre foi gerenciado pessoalmente pelo chefe de comissários. Ela decide imediatamente confiar todos os assuntos do guarda-roupa a Tina. Nesse momento, Benny corre até ela e se joga em seus braços, expressando dias de saudade. Charlie apenas a abraça carinhosamente e sugere fazer roupas novas para ela também. Com os olhos suaves, ela anuncia vestidos personalizados para todas as empregadas. E Tina fica radiante ao ouvir isso. Ela também ordena que aqueles 2 fornecedores desrespeitosos sejam banidos permanentemente. Sua atitude é firme. Depois de resolver essas questões, ela pensa no contrato. Ela tira aquele contrato precioso e o lê com atenção. Ela aguarda ansiosamente o dia em que poderá finalmente confiar naquela pessoa de todo o coração. Charlene almoça com Caesarion, saboreando um raro momento de paz. Desde que chegou ao Império, ela tem estado ocupada demais para desfrutar de tal calor. Ele pergunta se ela tem treinamento de espada agendado para hoje. Ao confirmar, ele imediatamente chama Adrian. Ele anuncia que Adrian será seu guarda-costas pessoal. De agora em diante, Adrian se inclina respeitosamente, prometendo protegê-la com sua vida. À tarde, os cavaleiros treinam diligentemente nos campos de prática. Ela chega a esse lugar desconhecido com Adrian e Selena. Lucas a cumprimenta calorosamente e pergunta qual é seu propósito aqui. Ela admite que quer aprender esgrima com o comandante, o que a lembra da conversa que tiveram em seu escritório. Há alguns dias ele descobriu que ela não possuía talento mágico e sugeriu que ela aprendesse esgrima em vez disso. Ele insistiu em ensiná-la pessoalmente, mas Harold o aconselhou de forma direta a não fazer isso. Harold apontou que suas obrigações não deixavam tempo para ensinar. Ele também lembrou que vê-la lutando tornaria impossível treiná-la rigorosamente. Essas palavras o fizeram hesitar. E ele teve que admitir que eram verdadeiras. Ele olhou para Adrian, considerando-o como seu instrutor, mas Harold se ofereceu ansiosamente, afirmando que sua esgrima era superior. Ele comentou sarcasticamente que Harold poderia empunhar uma espada, mas não ensinar.
sugeriu Balder em vez disso, iniciando uma discussão acalorada. Harold e Balder discutiram ferozmente, quase chegando às vias de fato no final. Ele decidiu que Harold cuidaria do treinamento dela com a espada. Agora, Harold examina cuidadosamente sua roupa e equipamentos. Ele exige que ela o chame de Mestre Harold, e ela ri. Entrando na brincadeira, ele demonstra movimentos básicos para ela seguir, vendo sua forma desajeitada. Ele decide começar com condicionamento físico básico e ordena que ela corra voltas pelo campo de treinamento, até a exaustão. Adrian intervém imediatamente para parar essa exigência excessivamente dura. Ele enfatiza a necessidade de monitorar constantemente a condição física dela. Harold faz uma concessão, comentando que ela tem um guarda dedicado, em que enquanto ela começa a correr, Lucas a alcança por trás para acompanhá-la. Eles conversam sobre o tempo que passaram em Tuvalson enquanto correm. Esse calor a toca profundamente, aliviando um pouco de sua fadiga. Após terminar, Harold ainda critica sua resistência fraca. Ela desaba de joelhos. Duvidando se algum dia conseguirá aprender esgrima, Adrian e Harold começam mais uma rodada de discussões. Um mês se passa em meio a toda essa agitação antes do banquete de vitória. As criadas olham ofegantes para Charlene em sua nova roupa. Seu vestido branco iluminado pela lua contorna sua figura graciosa, como se uma deusa da lua tivesse descido à terra. Ela observa seu reflexo, maravilhada com o gosto excepcional de Selena. Caesarion aparece atrás dela e a puxa suavemente para seu abraço. Ele a observa com devoção, como se estivesse gravando esse momento em seu coração para sempre. Sua voz profunda sussurra em seu ouvido, confessando seu desejo de mantê-la só para ele. Ela se acostumou com sua possessividade intensa. Os dois entram juntos no salão do banquete. Eles instantaneamente se tornam o centro das atenções. Ela nota duas cadeiras colocadas lado a lado, sentindo uma ponta de incerteza. Após sua confirmação, ela se senta graciosamente, mas sente olhares ardentes de todos ao redor. Ele examina cada homem presente com um olhar de advertência, ou ela percebe, impotente, que ele espera que ela olhe apenas para ele a noite toda. Em seguida, Caesarion deve participar da cerimônia de premiação sozinho. Ele sugere que ela espere na varanda, em companhia de Adrian. Ela se retira para a varanda por um momento de tranquilidade. Harold se aproxima com uma taça de vinho, seus olhos cheios de admiração. Balder a segue de perto, cumprimentando-a educadamente. Os três começam a discutir assim que se encontram, animando o ambiente. Enquanto isso, as nobres dentro estão ansiosas discutindo sua beleza. Então mencionam como os duques se reúnem ao redor dela. Uma mulher loira de repente interrompe com um tom cheio de desprezo e provocação. Ela declara com confiança que vai se aproximar dos duques, fazendo a multidão rir. Mais cedo, quando Charlone e Caesarion apareceram juntos, toda a sala ficou hipnotizada. A mulher loira observa esse casal deslumbrante com ciúmes da multidão. Ela decide secretamente que vai mirar em um duque esta noite. Notando Charlene indo para a sacada com Adrian, ela imediatamente se confunde quando vários duques a seguem até a sacada. Isso confirma suas suspeitas. Ela reúne coragem, pega uma taça de vinho e decide investigar. Charlie só escuta a conversa. Então se vira e se assusta. A sacada de repente se enche de nobres. Só então ela percebe que todos os duques solteiros estão ao seu lado. Uma dama ousadamente pede para se juntar à conversa. Balder e Harold rapidamente se desculpam e saem. As nobres fixam o olhar nelas. A mulher loira de repente fala, questionando sarcasticamente o caráter de Charlie D'Amelio. Essa acusação repentina deixa Charlie D'Amelio paralisada, sem saber como responder. Charlie D'Amelio faz uma reverência elegante, se apresentando como Charlie D'Amelio Rosilenoa com graça impecável. A mulher exige agressivamente, porque ela não aprendeu a etiqueta imperial. Charlene explica calmamente que essa foi a instrução da Lady Valentina, então alguém intervém, elogiando suas maneiras elegantes. Todos concordam. Reconhecendo a autoridade da Lady Valentina, o rosto da mulher fica vermelho de raiva. Mas ela luta para manter a compostura, zombando alto do comportamento de Charlene como impróprio, e Charlone só pode insistir que deve haver algum mal-entendido. A mulher espera que todos condenem Charlone, mas em vez disso, ouve sussurros sobre si mesma. Os sussurros a chamam de rude e sem propriedade. Em fúria, ela joga seu vinho diretamente em Charlone. Adrian se coloca na frente a tempo.
O vinho respinga de volta no próprio rosto da mulher. Ele oferece graciosamente seu lenço com perfeitas maneiras. A mulher agarra o lenço e foge envergonhada, deixando todos trocando olhares. Charlie só percebe com surpresa que Adrian parece um pouco diferente do que antes. Todos se reúnem ao redor para confortá-la, convidando-a ansiosamente para um chá. Ela força um sorriso, querendo desesperadamente ir embora, então Eleanor e Isabella se aproximam para se apresentar. Sua influência na alta sociedade deixa Charlie em alerta. Eleanor a convida calorosamente para compartilhar um chá raro. Sem ver saída, ela aceita o convite relutantemente. Ao ver isso, todos ficam mais entusiasmados, expressando sua expectativa. Justo quando ela está prestes a desabar, Caesarion aparece no momento perfeito. A multidão recua como uma maré, e Adrian puxa as cortinas pensativamente. Ele pergunta sobre a confusão, e ela despista levemente. Ele então pergunta se ela tem algum homem que gosta. Seu tom sutil. Ela responde de forma brincalhona que é bastante popular, tanto entre homens quanto mulheres. Ele admite que isso é exatamente o que o preocupa, olhando para a noite além da varanda. Ele diz que quer dançar com ela, mas ela recusa em pânico, confessando que não sabe dançar. Ela teme pisar nos pés dele, mas ele ri e a levanta. Ele remove gentilmente os sapatos dela, deixando-a ficar em seus pés, e lentamente gira com ela. Ela se inclina cuidadosamente em seu abraço. Seu coração dispara descontroladamente. Essa dança especial acaba sendo mais simples e romântica do que ela imaginava. Ele sussurra em seu ouvido que quer dançar assim na cerimônia de noivado deles. Ela diz timidamente que todos estarão assistindo, tornando tudo muito conspícuo. Ele a segura firme, sua voz tingida de possessividade, e ela se aconchega quieta em seus braços. Pensando que deveria aprender a dançar, Charlene confessa sua confusão a Natalie sobre por que os nobres são tão gentis com ela. Natalie explica que os nobres de alto escalão são ótimos em esconder suas verdadeiras intenções por trás da cortesia. Eles parecem educados na superfície, enquanto estão sempre prontos para atacar suas presas. Ela lembra Charlene que, apesar de seu sucesso no banquete, deve permanecer vigilante. Charlene pergunta se eles a menosprezam por ser de Linoa. Natalie aponta que os nobres a seguem pessoalmente, não a cultura linoana. Ela aconselha Charlene a solidificar sua posição enquanto ainda está em evidência. Charlene aceita o conselho e decide organizar uma festa de chá. O mordomo Thomas vem discutir os arranjos. Para a cerimônia de noivado, ele sugere uma celebração simples, mas elegante, realizada dentro do palácio. Charlene se preocupa que uma cerimônia modesta faça os nobres a menosprezarem. Thomas propõe fazer um grande desfile de noivado após a cerimônia. Isso mostraria sua popularidade entre o povo e solidificaria o noivado. Charlene admira secretamente como Thomas sempre alcança seus objetivos, com custo mínimo, mas Thomas de repente começa a tossir, parecendo cansado. Charlion pergunta sobre sua saúde com preocupação. Thomas diz que seu resfriado pode ter voltado e que precisa ver um padre para tratamento. Charlion sugere que ele coma mais frutas de sabugueiro para aumentar sua imunidade. Thomas fica confuso, dizendo que não sabe que fruta é essa. Charlion diz que o jardim do palácio tem essas frutas. Thomas comenta que todos achavam que eram frutas silvestres para pássaros. Uma ideia surge para Charlion e ela decide fazer geleia para ele pessoalmente na festa do chá da tarde. As damas nobres mostram mais entusiasmo por Charlion do que o esperado. Eleonor apresenta folhas de chá raras do continente oriental. Após provar, Charlone reconhece como o familiar chá rooibos, mas suas memórias de antes de cruzar se tornaram vagas. Eleonora pergunta rapidamente como ela conhece esse chá. O continente oriental cortou o comércio com eles. Pensando rápido, Charlene diz que era do armazenamento de Linois. Eleanor muda de assunto e elogia os doces na mesa. As damas elogiam os scones acompanhados de geleia. No final da festa do chá, Charlione lhes dá sua geleia caseira de frutas de sabugueiro, explicando em detalhes as propriedades que fortalecem a imunidade da geleia. Eleanor fica para trás, sozinha, dizendo que tem assuntos importantes a discutir. Ela pede papel e caneta
e então escreve uma proposta chocante para ajudar Charlene a se tornar imperatriz. Charlene pergunta cautelosamente por que ela abriria a mão de sua própria ambição de se tornar imperatriz. Eleanor diz que mudou de ideia depois de ver a atitude do imperador em relação a ela. No banquete, Charlene pergunta de repente se ela tem sentimentos pelo imperador. A expressão atônita de Eleanor deixa Charlene inquieta. Charlotte percebe que se importa cada vez mais com o imperador, possivelmente tendo outras consortes. Esse sentimento a faz não tolerar nenhuma mulher se aproximando dele. Eleanor reafirma: ela não vai interferir no relacionamento dela com Sua Majestade. Mas Charlotte não acredita em uma única palavra que ela diz. Eleanor se oferece para escrever um compromisso formal para mostrar sua sinceridade. Charles só pega o que ela escreveu, sem entender por que ela não pode simplesmente dizer isso diretamente. Tarde da noite ela ainda reflete sobre esse mistério que não consegue entender o que Eleanor realmente quer dela. As visitas de Caesarion de repente, percebendo algo em sua mente, ela fica surpresa que ele sempre consegue ver através de suas mudanças emocionais. Ele elogia o grande sucesso de seu chá, dizendo que os convidados falaram muito bem dela, mas ela se lembra da expressão estranha de Eleanor no final. Ele não pode deixar de perguntar sua opinião sobre Eleanor. Ele diz que a filha do Duque Gerald é bastante destemida. Ele se lembra de sua performance corajosa quando cercada por assassinos. Ela quer perguntar mais sobre o relacionamento deles, mas ele interrompe, dizendo que não quer perder tempo falando sobre os outros. No dia seguinte, ela vai à biblioteca procurar livros sobre o continente oriental. O bibliotecário recomenda entusiasticamente materiais relacionados. Folheando as páginas, uma passagem sobre heresia chama sua atenção. O bibliotecário explica essa história selada em detalhes. Inicialmente, o continente oriental negou a existência de deuses, então monstros surgiram por todo o continente oriental. Um herói do continente oriental apareceu. Segundo a revelação divina, ele matou os monstros e ganhou o respeito do povo. O povo considerava o herói como um ser que superava os deuses. Eles acusaram todos os santos e sacerdotisas, eventualmente executando todos eles. Esse herói foi por fim executado por um santo, em nome da punição divina. Durante o treino de espada ela ainda pondera por que o herói rejeitou a revelação divina. Harold a lembra de focar no treinamento em questão. À noite, ela desaba na cama, exausta, seu corpo todo doendo. Caesarion aparece de repente e a abraça apertada em seus braços. Ele expressa sua dor por estar muito ocupado para vê-la e se preocupa que Harold esteja dificultando seu treinamento. Ela explica que é só porque sua resistência está baixa. Antes que ela possa terminar, ela cai em um sono profundo de exaustão. Quando acorda, ela se encontra deitada nos braços de Caesarion. Ela fica surpresa com a intimidade deles. Antes mesmo de estarem noivos, ele diz que não são diferentes de um casal casado. Seu rosto bonito se aproxima, fazendo o coração dela disparar antes do beijo. Ele diz que está desesperadamente cativado por ela e menciona acidentalmente que não tem muito tempo juntos. Ela pergunta, chocada, o que ele quer dizer com isso. Ele revela seu plano de atacar Portalia após a cerimônia de aliança. Ele espera completar essa operação militar antes do casamento. Ela não entende por que ele insiste em continuar a guerra. Ele diz que é comandado por uma revelação divina que recebeu quando criança. Disseram a ele que obteria o que deseja. Ela pergunta se ele realmente precisa dessa promessa tão desesperadamente. Ele diz que poderia viver sem ela, mas teme que tudo o que tem agora escorregue de suas mãos. Ela sugere que ele proteja o que já possui, como ter cuidado com as pessoas atrás dela, mas ele entende errado, pensando que ela se apaixonou por outra pessoa e planeja fugir. Ele morde suavemente o pescoço dela, tomado pelas ciúmes, e exige que ela revele quem é o homem. Ela explica apressadamente que só estava perguntando o que fazer se alguém quisesse matá-la. Só então ele se acalma e cuida da marca em seu pescoço. Ela reflete se não deu a ele segurança suficiente. De repente, ele a puxa para seus braços, declarando que ela é dele. Ele implora que ela admita com seus próprios lábios que pertence a ele. Ela diz que será completamente dele se ele concordar com duas condições. Ele sorri e lembra que já prometeu tudo o que ela deseja.
Ela pede que ele não entre na guerra levianamente e que nenhuma outra mulher pode aparecer ao seu lado. Ele promete que não vai querer ninguém além dela. Ela aperta a mão dele e diz que se esse dia algum dia chegar, considere que a promessa nunca existiu. Alguns dias depois, Selena relata animadamente que o mordomo-chefe chegou com carruagens cheias de mercadorias. Charlone e as empregadas olham pela janela. Juntas, elas veem uma longa procissão tão magnífica quanto um desfile. Ela corre para baixo e sente um aroma familiar de chá. Ela identifica rapidamente como um aroma distinto do chá rooibos. O mordomo apresenta respeitosamente chás raros do continente oriental. Ela havia presumido que o mordomo já sabia o que aconteceu na festa do chá. Mas o mordomo diz que confiou todos os assuntos dela a Natalie. Ele então produz um pedaço de seda vermelha de qualidade impressionante. O brilho e a textura da seda deixa todos sem fôlego. Selena quase pula de empolgação. Incapaz de conter sua alegria, ela entrega a seda a Selena, que entende de tecidos e aprecia com cuidado. Ela pede ao mordomo para transmitir seus agradecimentos à Sua Majestade por seus generosos presentes. Ela pergunta com preocupação sobre a eficácia do xarope de Belly. O mordomo elogia seus efeitos. Como mais notáveis do que a cura sacerdotal, ela decide fazer mais xarope para mostrar sua gratidão. Um momento depois, ela pergunta a Bella qual sobremesa ela mais quer. Vendo os olhos expectantes de Bella, ela resolve fazer isso sozinha. Selena se preocupa e lembra de suas habilidades ruins no passado. Ela admite timidamente sua perda de memória, mas ainda quer dar o seu melhor. Relutante em desapontar Bella, ela decide provar seu valor. O grupo segue alegremente para a cozinha do Palácio Dália. Depois de ouvir Bella descrever a sobremesa de chocolate que Esther lhe deu, ela promete confiantemente fazer um bolo de lava ainda mais delicioso. Com a ajuda dos assistentes da chefe Caroline, eles começam a preparar os ingredientes. Charleonie nota que este mundo tem poucas sobremesas, porque bater é difícil, então ela se lembra de Bella, mencionando que Esther ama sobremesas. Ela imediatamente manda chamar Esther. Da divisão arcana, o bolo cuidadosamente feito é colocado no forno para assar. Um aroma tentador logo preenche toda a cozinha. Esther segue o cheiro, seu rosto cheio de expectativa. Charlene a convida calorosamente para provar o bolo de chocolate recém-assado. Esther fica emocionada até as lágrimas e o elogia sem parar. Adrian chega bem na hora. E Charlene rapidamente o convida. Infelizmente ele não gosta de chocolate. Agora Esther já terminou seu bolo. Charlene pergunta discretamente a Esther sobre a fabricação de dispositivos de ligação. Ela descobre que a árvore do mundo, folha negra, é o material-chave. Ela solicita que um bracelete mais bonito seja feito para Bella. Ela oferece sobremesas em troca. E Esther fica muito tentada. Charlene planeja criar um bracelete requintado de prata da lua, mas Esther diz que a prata da lua é usada principalmente para armas. Usar prata da lua para joias é muito extravagante, mas ela ainda decide em silêncio fazer uma pulseira de prata da lua para Bella. Charlene prepara cuidadosamente novas sobremesas, enquanto Selena a incentiva entusiasticamente, dizendo que Sua Majestade certamente adorará esse gesto. Ela leva as sobremesas para o escritório de Caesarion. Ele levanta os olhos surpreso de sua reunião e imediatamente a pausa. Ele a convida gentilmente para a sala de recepção, mas franze a testa ao ouvir que ela fez a sobremesa sozinha. Ele se preocupa que o trabalho do confeiteiro do palácio a descontentou. Ela explica apressadamente que foram especialmente preparadas para ele com carinho. Essas palavras suavizam instantaneamente seu olhar. Ele dá uma mordida cuidadosa e mostra um sorriso satisfeito. Ela diz que os biscoitos são um presente de retorno pela presença dele, mas ele diz que o verdadeiro presente é a visita dela, o que o faz esquecer todos os seus problemas. Ela pergunta com preocupação e descobre que as fronteiras estão enfrentando um surto de gripe. Os sacerdotes atrasam deliberadamente o tratamento para elevar o status do templo. Ela imediatamente pensa nas frutas da noite do Elder e as sugere. Ele fica surpreso com seu conhecimento sobre ervas e pergunta por quê. Ela explica apressadamente que é apenas um interesse pessoal. Ele sorri de repente e pergunta se ela está interessada nele. Ela se lembra de como Caesarion parecia inseguro antes. Então ela reúne coragem para confessar seus sentimentos, mas um relatório urgente a interrompe inesperadamente.
A epidemia de gripe se espalha rapidamente e a situação se torna grave. Ele imediatamente ordena a colheita em larga escala das frutas da noite do Elder, para combater a epidemia. Ela se lembra que os nobres gostam de plantá-las em seus jardins e sugere coletar delas. Essa sugestão ganha sua aprovação e é imediatamente colocada em ação. Após retornar ao palácio, ela distribui as sobremesas restantes para os outros. Ela prepara especialmente guloseimas sem chocolate para Adrian. Ele as elogia sinceramente após experimentar, mas menciona suas preferências anteriores. Ele diz que ela costumava não gostar de doces, o que a surpreende muito. Esse detalhe a faz perceber a relação próxima da antiga proprietária com ele. Logo após, as frutas da noite do Elder se mostram extremamente eficazes no combate à epidemia. Os nobres também se beneficiam, melhorando muito a opinião deles sobre ela. Selena animadamente lhe conta que ela se tornou o centro da atenção social. Ela pergunta a Selena se realmente costumava odiar doces. Após a confirmação, ela se preocupa que sua identidade seja descoberta. Selena diz suavemente que prefere a versão atual dela. Essas palavras finalmente aliviam o peso em seu coração. Charlene consegue convencer Caesarion a organizar aulas de dança para ela. O instrutor elogia seu progresso rápido e sua dança graciosa. Ela fica encantada ao descobrir um controle sem precedentes sobre seu corpo. Selena diz: "Isso é graças ao seu treinamento persistente com a espada." O instrutor convida Adrian para ser seu parceiro de dança para praticar. Então, Eleanor visita de repente. Ela vai direto ao ponto e pede papel e caneta. Charlione tenta evitar o assunto, mas Eleonora interrompe firmemente. Eleonora começa a escrever sua promessa com seriedade. Charlione a pressiona sobre se ela tem sentimentos especiais. Para o imperador, Eleonora admite abertamente admiração, mas não amor. Essa honestidade alivia algumas das dúvidas de Charlione. O papel gradualmente se enche de promessas e garantias. Para ajudá-la a ascender, Eleanor promete que não será um obstáculo entre ela e o imperador, mas Charlene insiste que ela revele seu verdadeiro propósito antes de assinar. Eleanor finalmente confessa sua ambição de se candidatar a papa. Ela precisa de cartas de recomendação de 3 nações para se qualificar como candidata. Apenas Charlene pode ajudá-la a alcançar isso. Eleanor se preparou por anos e está confiante de que pode vencer por mérito. Charlone se emociona com sua ambição e honestidade. Mas rasga a promessa, então a joga na lareira em chamas. Ela diz que esse documento poderia se tornar uma arma para ameaçar uma outra. Ela acredita que podem honrar seu acordo sem um juramento escrito. Ela declara solenemente uma aliança com Eleonora agora. Charlione pode finalmente se manter firme com sua própria força, não dependendo mais de contratos. Depois de se despedir da visitante, ela tira sua própria promessa preciosa e a queima também. No dia seguinte, o administrador vem discutir os arranjos do desfile. Ela propõe um plano inovador, sugerindo que a divisão arcana e os cavaleiros sagrados participem juntos. O administrador elogia essa ideia por aumentar a eficiência e a grandiosidade, mas ele se preocupa que eles não queiram assumir trabalho extra. Charlie apenas diz que fará o seu melhor para convencê-los a se juntar. Ela então pergunta sobre a epidemia de gripe e descobre que está sob controle. O administrador sugere que ela visite os arredores para confortar o povo, e Charlie concorda alegremente. No dia seguinte, Charlie organiza mais um pequeno chá com a Eleanor. Ela conquista o apoio de uma nobre que demonstra grande interesse por esgrima. E Charlione promete investigar opções de aprendizado. No dia seguinte, ela visita a divisão arcana com cachorros quentes especiais. Esther diz que todos estavam ansiosos pela visita dela. Bella corre até ela, feliz, dizendo que ganhou peso recentemente. Charlione a levanta suavemente, dizendo que não se importa com o peso. Então ela apresenta a pulseira de prata lunar, melhorada, de excelente qualidade. Esther reconhece que é feita de prata lunar premium. Charlione vê o baú arcano e pergunta se pode ter um também. Esther concorda prontamente em apresentá-la a um artesão. Charlione aproveita a oportunidade para pedir ajuda com o desfile, mas Esther mostra uma expressão desapontada. Charlione pensa que elas não estão dispostas e diz que não vai forçá-las, mas explica que elas prepararam uma surpresa. Elas não esperavam que Charlione trouxesse isso à tona. Charlione se emociona até as lágrimas.
Não esperando receber um presente, todos a confortam, prometendo fazer a cerimônia espetacular. Bella também quer dar um presente e sugere tirar sua pulseira. Charlione se preocupa com a maldição e recusa educadamente a oferta. Vendo sua decepção, ela pede que a ajude a fazer o bolo de noivado em vez disso. Bella salta feliz em seus braços e concorda. Nesse momento, Charlie D'Amelio se sente mais feliz do que nunca. Esses dias, Charlie D'Amelio continua cometendo erros enquanto pratica passos de dança com Adrian. Ela sempre pisa nos sapatos dele, se sentindo profundamente arrependida. Justo quando ela luta com os passos complexos, Caesarion aparece de repente. Ele envolve o braço em sua cintura por trás, seu tom claramente desapontado. Depois de dispensar os outros, ele expressa de forma direta seu desagrado com o que acabou de vereador. Charlie apenas explica que isso é um treino necessário para as aulas de dança, mas ele insiste que ela só pode dançar com um instrutor e até fica com ciúmes disso. Ela o lembra, sem saber o que fazer, que ele está muito ocupado com assuntos do Estado para estar sempre com ela. Ele implora como uma criança, exigindo que Adrian sirva apenas como um guarda-costas. Ela o acalma gentilmente, dizendo que ninguém além dele entenderia errado. Então, ela percebe que ele ainda não entende seus sentimentos, então se coloca na ponta dos pés e dá um beijo suave em sua bochecha. Ele finge concordar seriamente, mas a inveja surge novamente no momento seguinte. Ele diz que cada movimento dela é tão encantador que o faz querer mantê-la só para ele. Eles concordam em praticar dança juntos quando ele tiver tempo. Ela se preocupa em pisar em seus pés, e ele ri, dizendo que haverá punição no momento em que terminar de falar. Ela pisa nele. Ele se inclina e a beija nos lábios, anunciando com um sorriso que essa é a punição. Quando ela pisa nele novamente, ele diz que a punição dobrará. Ela só pode ser grata por estarem no salão de baile e não no quarto no dia seguinte. Ela vai visitar os arredores para confortar as pessoas e se sente sonolenta enquanto se prepara. O treinamento de espada a deixou exausta, mas pensando em seu progresso, ela sente que tudo vale a pena. Selena a ajuda entusiasticamente a se vestir. Ela promete fazer dela a presença mais deslumbrante quando Eleanor e Isabella chegarem. Elas elogiam seu traje sem parar. As três recebem uma calorosa recepção do povo. Durante o passeio, uma mulher agradece animadamente por ter salvado seu filho. Ela responde gentilmente e oferece frutas preparadas, desejando uma rápida recuperação ao menino. Então um homem de porte distinto observa da multidão. Ele avança e faz uma reverência, elogiando sua beleza que supera em muito seu retrato. Ele se apresenta como Roland, príncipe herdeiro do reino de Portalha. Ela responde educadamente e pergunta sobre seu propósito. Ele explica que veio para a cerimônia de noivado e também deseja falar com ela. Eleanor e Isabella se afastam com tato, deixando-os conversar sozinhos na carruagem. Ele diz que ela é completamente diferente dos rumores que menciona, essas histórias nada lisonjeiras que seu irmão uma vez contou. Ela tosse de forma constrangedora, sem saber como responder. Ele brinca que se soubesse, deveria ter enviado uma proposta de casamento. Ela reza em silêncio para que o imperador nunca ouça isso quando entra no quarto. Ela fica feliz ao encontrar Theodore esperando por ela. Os irmãos se abraçam calorosamente, expressando o quanto sentiram falta um do outro. Ela compartilha alegremente sobre sua vida no Império, dizendo que todos a tratam bem. Então ela convida Theodore para tomar chá com ela. E Roland, ao ouvir o nome de Roland, Theodore instantaneamente fica descontente. Ela pergunta, confusa, se eles não são bons amigos. Theodore conta com uma expressão séria. A competição de caça de 2 anos atrás, ele planejou capturar um cervo vivo, como presente para a irmã, mas Roland chegou primeiro e matou sua presa valiosa. Charlene o incentiva gentilmente a deixar esse ressentimento antigo. Theodore revela animado uma parte ainda mais irritante. O homem que roubou seu presente, na verdade, queria propor casamento a ela. Charlene aponta calmamente que, como a carta nunca foi enviada, não há motivo para se preocupar. Theodore finalmente deixa isso para lá e concorda em tomar chá com Roland. No entanto, a tensão ainda paira no ar, quando os três se sentam juntos. Roland menciona deliberadamente que Theodore uma vez falou mal dela.
Theodore explica apressadamente que ele estava elogiando-a por ser excelente demais. Charlotte interrompe helplessly a discussão infantil deles. Roland de repente se pergunta: por que pessoas sem sintomas de gripe também consomem frutas de sabugueiro? Charlotte explica que é para aumentar a imunidade e prevenir doenças. Roland fica feliz, essas frutas são muito acessíveis. Theodore se sente orgulhoso do conhecimento e da sagacidade da irmã, então Roland reconhece os chá rooibos que estão bebendo. Charlotte fica surpresa que ele consegue identificar chá do Oriente. Ele sorri e diz que Portalha ainda consegue obter produtos orientais, apesar de suas fronteiras fechadas. Ela admite feliz que é um presente de Sua Majestade. Theodore observa a irmã sorrir e de repente percebe que a despedida está próxima. Ela o conforta, dizendo que ele pode visitá-la frequentemente como um enviado. Theodore diz, triste, que as atividades de um enviado são limitadas. Roland de repente brinca que ela ainda tem a chance de mudar de ideia. Charlotte se sente secretamente aliviada, ninguém mais ouviu isso. Observando-os discutir novamente, ela decide mantê-los afastados no futuro. Na manhã seguinte a luz do sol entra. Charlotte acorda em seus braços. Ela se vira e encontra seus olhos sonolentos se abrindo. Ele se desculpa, dizendo que ela já estava dormindo quando ele veio vê-la na noite passada, ou ele pergunta sobre o encontro dela com Theodore e Roland. Sentindo seu ciúme, ela rapidamente o elogia como o mais encantador. Ele assegura firme e satisfeito e pergunta sobre suas palavras inacabadas de antes. Ela se lembra da confissão que nunca teve a chance de fazer e hesita por um momento. Decide esperar até a cerimônia de noivado para confessar. Vendo Charlene se aconchegando em seus braços, ele de repente se sente um pouco tímido e logo se levanta, dizendo que deveriam tomar café da manhã depois que os empregados trouxerem a refeição. Ele corta o pão em pedaços com cuidado e insiste em alimentá-la ele mesmo, deixando-a envergonhada enquanto ela come relutantemente a geleia que fica em seus dedos. Ele naturalmente lambe a doçura e diz que ela é tão doce. Ela apressa-se a terminar de comer, para impedi-lo de alimentá-la mais, mas ele ri e pega o pudim para alimentá-la novamente. Ela finalmente cede, sentindo secretamente a doçura de ser alimentada.